Noite, amor. Noite do... Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula Saxofone para Todos. Saxofone para Todos, comigo Raul Valente, toda quarta-feira, nem toda, às 20 horas, né? Graças ao bom Deus, ao amor da minha Nai e aos meus patrocinadores amigos maravilhosos, né? Meu mentor, e assim por diante. Sejam todos bem-vindos. A Nai, Felipe, Du, pessoal que está chegando. Então, sempre uma aula 100% gratuita e online para vocês. Essas aulas depois ficam disponíveis nas minhas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Né? Para quem participa da comunidade, já tem algumas aulas extras, assuntos extras, alguns ensinamentos, curiosidades, músicas, sempre colocado lá. Se você não faz parte dessa comunidade, se inscreva, tá na bio do meu Instagram, né? A minha comunidade no WhatsApp, sempre com alguma coisa interessante. Sejam todos bem-vindos. Então, como eu falei na chamada da live de hoje, é a direção da melodia. Então eu tenho procurado alternar bastante, né? A direção da melodia. O que eu quero dizer com isso? Para que lado vai uma melodia? Vai para o agudo ou vai para o grave? Né? Mas enquanto o pessoal está chegando, sim, nós começamos a live ouvindo o maravilhoso saxofonista Raul Valente. Alguém já ouviu falar dele? Eu acho que sim, né? Tocando Fly Me to the Moon, né? Um vídeo meu que está no YouTube, tá? Essa foi boa, né? Ninguém esperava que fosse maravilhoso, mas tudo bem. Vou fazer, então, enquanto o pessoal está chegando, que às vezes o pessoal não se acomodou, estoura a pipoca, senta direitinho, antes que eu conte minhas histórias e a aula, farei um sonzinho só para aquecer aqui, tá? 1 minutinho, para mudar um pouquinho, e daí já começo a aula para vocês. Isso foi apenas para aquecer as turbinas e preparar o que vem pela frente. Não.
Sejam todos bem-vindos. Então começaremos a aula sobre direção de melodia, direção das notas musicais. O que eu quis dizer com isso? Porque existem, resumindo, daria para se dizer que, resumindo, a música, melodicamente falando, né, talvez até harmonicamente, se resume em 3 movimentos, em 3 partes. Claro, a música é ritmo, melodia e harmonia. Mas com relação à melodia, tem coisas que a gente deve tentar racionalizar, raciocinar e sentir. São coisas diferentes, ligadas entre si, né? Independentes e ligadas uma na outra. O que eu quero dizer com isso? Então, as notas podem ser ascendentes, né? Quando você vai fazendo uma melodia dó, ré, mi, fá, sol, lá, eu estou subindo a frequência, eu estou indo para cima, do grave para o agudo. Tá? E quando eu inverto, é bem perceptível, né? Do agudo, do fininho, que nem alguns dizem, até o grave, o grosso. Né? Uma pirâmide, a base é gorda e aí o topo é fino, agudo. Então, essa sensação de grave para o agudo é uma coisa que deve ser perceptível ao ouvido. Então, tem situações que são bem óbvias, mas bem óbvias mesmo. Por exemplo, quando eu toco uma nota, né? 2 notas, né? Deu para perceber que uma nota é grave e a outra é aguda. Então, a sensação é, eu fui para o agudo. O inverso. É bem evidente, né? O agudo, estridente, né? Bem fininho, que nem alguns alunos dizem, e o grave bem gordão, bem grosso. Né? Então, uma frequência mais alta, em muitos hertz, até uma frequência baixa, de poucos hertz. Não sei dizer o número dessas frequências, mas elas têm uma diferença numérica muito grande. Né? Então, existem frequências que o nosso ouvido consegue perceber e ouvir, tanto graves quanto médias quanto agudas, mas existem frequências que a gente não consegue perceber. Por exemplo, existem frequências de elefantes, né, que eles fazem um subtônico, super grave, que é muito difícil, é difícil de ouvir ao ouvido humano, né, que percorre quilômetros. Então, uma coisa que eu sempre achava que o agudo era o som que percorria maiores distâncias, e eu me enganei. O grave é o som que percorre maiores distâncias. Incrível, né? Mais baixa frequência e ela vai com distâncias mais longas. Em compensação, do outro lado, do lado agudo, por exemplo, existem os sons, por exemplo, dos morcegos, né? Que são frequências tão altas que a gente não percebe. A não ser quando eles abaixam a frequência, a gente ouve alguma coisinha. Então, existe nessa diferença entre a gente quando consegue ouvir o nosso limite grave até o nosso limite agudo, uma grande quantidade de hertz, né, de frequências nisso. Tanto que se você já foi fazer algum exame auditivo, você vê que é colocado um som e é para você ir dizendo até onde você ouve. Né? Existem até aplicativos fazendo isso. De qual frequência você começa a ouvir, em qual frequência você termina de ouvir, para ver até onde, como está a sua audição. Voltando ao assunto. Quando eu toco uma nota bem grave e uma nota bem aguda, é evidente, né? Ou agudo e grave. Fica evidente a diferença sonora. Então, quanto maior a distância, ótimo. Então, esse seria um dos fatores musicais que eu gostaria que você prestasse atenção hoje. Então, distância, né? Direção e velocidade. São as 3 coisas que eu diria que se resume todo o movimento melódico. A grosso modo, né? Então, a direção é se eu vou para o agudo, ou se eu vou para o grave, ou se eu faço zigue-zague. Então, isso é uma coisa difícil, dependendo da melodia, do que for fazendo, é muito difícil de perceber, principalmente se for de grande velocidade, né? É tão costurado que demora para você perceber a melodia e conseguir saber quando desceu, quando subiu. É uma costura, um zigue-zague, né? Mas em outras situações, né? Eu saí de um grave e fui para um agudo.
Perceberam então? Antes eu fiz um salto de uma nota bem grave para uma nota bem aguda. Agora eu fui caminhando as frequências temperadas, ou seja, estabelecidas no meu instrumento, né, porque eu poderia destemperar. Como destemperar? Eu poderia fazer assim, uma jogada, um efeito, né? Pode ver que não houve a graduação, parece que foi passando gradualmente, mas sem uma divisão, né? Ao contrário de, né, que eu passei por cada passo, eu não fui gradualmente mudando a frequência. Ambas para o ascendente, de uma frequência grave para uma frequência mais aguda. Ao contrário, né, saí de um bem agudo e fui descendo. Eu fui caminhando por todas as notas. Eu poderia ter feito um salto, né? Bem evidente. Não, eu pulei todas as frequências intermediárias. Tá? Então isso é direção melódica. Era nisso que eu estava dizendo que a gente ia tratar hoje. Então quando você começa a ver direção melódica, o que significa? É que eu tenho que ter uma música, que nem a música que eu abri, né, o meu vídeo tocando ali, né? Então essa melodia, ela teve qual o movimento inicial? Vocês conseguem perceber qual direção que foi feita? Essa direção foi ascendente ou descendente? Então tem uma coisa muito engraçada. Quanto mais informação for feita, mais evidente fica o movimento. Né? Quanto mais lento, mais evidente o movimento. Né? Se for muito curto e pouca informação, geralmente criam o que está acontecendo? Será que subiu ou será que desceu? Tive pouca informação, velocidade foi rápida e as notas estavam próximas. Então, intervalos é uma classificação musical para dizer a distância entre as notas, para a formação de acorde, para os estudos, para várias coisas. Mas quando você começa a estudar intervalos, você começa a perceber quando eles se afastam, quando eles são próximos. Né? Então, a melodia da música, ela estava sendo feita com intervalos próximos num movimento descendente, a princípio. Se eu fizesse maior, né? Ou menor. Primeiro se eu fizesse uma distância menor. Dá uma certa dúvida ao ouvido mais desavisado. Se eu fizesse algo maior do que a própria melodia da música. Deu para perceber que eu fiz uma grande distância indo para os graves. Ao contrário de apenas duas notas. Se eu fizer isso mais lento e várias vezes, cria uma dúvida. É muito difícil perceber esse meio tom, a não ser para quem já toca. É isso que eu quero dizer. Você tem que treinar os intervalos, você tem que treinar escalas, arpejos, né, os movimentos em zigue-zague, para que você consiga perceber quando o movimento está sendo feito. Para tirar de ouvido, para criar seu vocabulário, para escrever alguma coisa. Se eu fizesse esse mesmo movimento, que no sax alto aqui foi um Lá e um Sol sustenido, mas eu continuasse de meu tom. Eu fiz mais lento e coloquei mais informação da mesma. O que acabou ocorrendo? Ocorreu que ficou evidente o movimento que eu fiz. Porque quando você muda a velocidade da execução, então, o assunto principal é direção. Mas se eu mudo a velocidade, eu consigo perceber mais ou não por causa da velocidade da informação. Né? Em qualquer coisa assim, por exemplo, se eu pegar um leiloeiro cowboy do Texas falando número rápido, meu Deus, meu inglês é insuficiente para conseguir entender.
Alguém lá de Itajaí, Santa Catarina, que pega e fala tudo meio rápido. Né? Se for falado devagar, bem tranquilo, com pouca informação, é muito fácil de absorver e saber o significado. Simplesmente assim. Por exemplo, se eu te quisesse dizer um número 80045-340, tudo bem, se eu repetir isso várias vezes, rápido, você vai perceber. Mas se eu falar muito rápido e tiver mais informação, vai ser difícil de pegar. Quando você já define a direção, você consegue perceber muita coisa em uma melodia. Né? Por exemplo, essa melodia, bem simplesinha. Conhecido das crianças, né? Cai, cai, balão. A primeira nota e a segunda. Lembrando, a direção das notas são apenas 3. Descendente, estática, repetida, e ascendente, independente da distância. Então, se eu estou descendo, sendo elas próximas ou não, você treina a tua percepção para, né, distinguir. A mesma nota, um alarme, né? Subindo. Perceberam? Então são 3 movimentos a princípio. Quando eles não se misturam, ou desce, ou repete, ou sobe. E o cai, cai, bailão? Cai, cai, bailão não, cai, cai, balão. Simples, a primeira nota se repete. E a primeira frase desce. Então eu fiz 2 vezes a nota e desci um trechinho. Né? A tendência de quem não é treinado e começou a tocar é ou sobe, ou desce demais, ou não repete. Porque não associa o que está ouvindo com direção e não consegue transferir isso para os dedos, para os terminais nervosos, né? para a ideia sonora. Por isso que é muito interessante você começar a estudar, por exemplo, escala. Se você fizer isso inúmeras vezes, o que você vai perceber? Você vai perceber que está subindo. Fica gravado uma sonoridade, o movimento associado à mecânica, a ideia teórica, né? E o som. Né? A mecânica, o movimento, o som, o teórico, tudo junto. O contrário. Se eu tocar uma distância curta, meio tom. Eu sei que é lá sol sustenido, meio tom. Para quem é mais velho deve conhecer essa melodia aqui. Tinha filme do Tubarão, tinha uma melodia de meio tom. Você memoriza a sonoridade de acordo com o que escuta, com o ouvido mais analítico e daquilo que você estuda. Quando você estuda, você começa a perceber, opa, esse é semitom. Então, mas é difícil, mesmo por um ouvido treinado, às vezes, você lembra de saber se é meio tom, se é um tom ou um tom e meio. Mas quando você começa a tocar, você começa a perceber que a mecânica, mais o teórico, mais a sensação auditiva, faz com que você, opa, é isso que está acontecendo nessa melodia. Você acaba percebendo. Tá, mas por que você vai fazer esse tipo de treino auditivo? Você poderia fazer um curso de solfejo melódico. Então, o que é solfejo melódico? É alguém tocar alguma coisa, pianista geralmente, e você educar a tua voz, educar pelo som, para saber, opa, aquela nota é um lá.
né? Opa, só faz lá sustenido. Você memoriza o som, o sabor. Então a questão que eu já ouvi assim foi: professor, mas eu não consigo guardar melodias, eu não sei os sons, não consigo distinguir som. E eu provo para o aluno que ele consegue distinguir som. Mas dá vontade de apostar, né? Vou te provar que vocês distinguem som. Vê se vocês não reconhecem essa sonoridade. Na hora. Então, música é uma forma, né? Está formado um movimento sonoro. Então se eu memorizar isso, sim, uma melodia, que acaba ocorrendo. Você tem padrões de estudo, de música, né? Que vão ficando armazenados. O objetivo final é você ouvir algo e conseguir reconhecer o que está acontecendo e tocar aquilo que está acontecendo. Né? Você conseguir escrever aquilo, você olhar uma partitura e já ter uma ideia melódica, mesmo que não seja com muita precisão, mas que você tenha uma ideia melódica por causa do ritmo e do desenho escrito no pentagrama. Então isso é meio difícil, mas às vezes quando você toca bastante coisas simples, você vê, nossa, eu estou lendo a música, né? Ainda mais se você tocar a primeira nota no piano e o resto vem meio que intuitivo. Tem gente que faz isso. Cantores de ópera, cantores profissionais, cantores de jazz, eles leem com a voz. Às vezes precisam, me dá um lá. Tá aqui. E sai lendo, cantando a partitura. Né? É uma coisa bem difícil, tem que ser muito bem treinado. A direção musical. Então, a direção da melodia, ela pode ser para grave ou para agudo, ascendente ou descendente, né? Pode ser próxima ou longe, pode ser rápida ou lenta. Né? Mistura-se os outros dois fatores de distância e velocidade. Quando eu ouço uma música, Fly Me to the Moon, né? Se eu souber que está descendo a diatônica, uma escala diatônica em uma escala, o que acaba ocorrendo? Eu toco isso em qualquer escala se eu souber as escalas e já reconhecer a melodia. Perceberam? Então, está memorizado o sabor. Eu sei que eu desço um número de notas e subo esse intervalo novamente. E passo isso para as pontas dos meus dedos, intuitivamente. Claro, nem sempre se acerta tudo. Por exemplo, coisas muito rápidas, cheias de informação, são bem mais difíceis. Vamos dar uma relaxada? Parei para vocês uma música que eu gosto muito do genialíssimo Herbie Hancock.
música para relaxamento de estruturas de concreto. Foi bem legal, né? Eu adoro esse groove. Então, durante a música, o que eu fiz durante a música? Eu toquei a melodia e depois eu criei uma melodia com o meu vocabulário. Como assim com o meu vocabulário? Com movimentos de dedilhado no meu instrumento base, que eu tenho uma ideia de quando vai para o agudo, quando vai para o grave, quando eu faço zigue-zague, quando eu repito um trecho, quando eu faço saltos grandes, né? Então, por exemplo, um zigue-zague, se eu pegasse, o que eu quero dizer zigue-zague é assim, uma linha reta seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Né? Um zigue-zague. 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, e assim por diante, né? 1, 5, 6, 7, 4, 3, 2, 6, 7. Estão entendendo? Existem maneiras de você fazer uma costura nesse zigue-zague de notas. Cada costura, cada intervalo, cada direção que eu alterno ou misturo produz um aroma, um sabor diferente. Existem inúmeros movimentos sendo feitos, inúmeros estudos com intervalos, arpejos e escalas. Então, quando você começa a perceber essas coisas, estudando, ouvindo, tirando de ouvido, é uma mistura de movimentos, né? Então eu começo a fazer, por exemplo, em cada grau da escala, eu peguei a primeira nota e toquei sua quinta nota. Dó, ré, mi, fá, sol, dó, sol. E com isso, meu ouvido se habitua ao som de quintas. Assim poderia ser qualquer outro intervalo. Mas foi ascendente a partir de cada nota. Exatamente. Eu peguei 1, 5, 2, 6, 3, 7. Isso causou uma sensação, um zigue-zague, porque ao mesmo tempo que eu fiz do 1 para o 5, do 5 eu tive que voltar ao 2 para fazer o 6. Isso vira-se um zigue-zague. Eu poderia fazer essa mesma numeração sem zigue-zague. Quase foi um si. O que acontece? Eu abro um leque de intervalo, ou eu não abro um leque. Eu faço um intervalo grande, eu faço um intervalo pequeno. Essas coisas fazem com que eu perceba a direção sonora. Lembrando que quanto menos informação, quanto menor a velocidade, mais fácil de perceber. Então, quem estudou música desde a tenra idade, tipo 4 anos, 3 anos de idade, 6 anos de idade, desenvolveu áreas do cérebro espetacularmente para a música, porque torna-se uma linguagem. Né? Conheço alguns músicos brasileiros, alguns músicos que são excepcionais. Ele ouve uma melodia complexa e escreve sem precisar tocar. Eu acho assim um absurdo. Eu preciso ter um referencial de afinação para saber a frequência, muitas vezes tocar no instrumento para daí achar a divisão e escrever, né? Então esse tipo de solfejo profundo é para quem estudou desde cedo, né? Não é uma coisa difícil se você passar horas e horas por dia, mas quem estudando, né? Que nem eu vi um saxofonista norte-americano que perguntaram para ele: escuta, qual é o segredo para fazer isso aí que você faz tão virtuosamente? Ele falou: não tem segredo nenhum. Basta você estudar anos e anos, horas e horas por dia. Simples assim. Mais ou menos isso. Então, quando você começa a perceber a sonoridade, como eu falei, tirei o pau no gato, você percebe música, você percebe os movimentos. Né? Você vai estudando arpejos e intervalos e você vai percebendo que os movimentos, que a teoria, a classificação, o som tem uma personalidade de acordo com o movimento. Claro, existem personalidades tão complexas que passam despercebidos ao ouvido menos treinado. Mesmo assim, hoje em dia, tem coisas que eu ouço e digo:
Como é que estão fazendo isso? Daí eu vou estudar, vou tirar, vou tentar ler, achar uma partitura, né? Digo, que coisa maravilhosa! Essa ideia eu não havia percebido. Porém, a partir do momento que eu percebo, que eu começo a estudar e começo a tentar executar até o ponto em que eu executo, porque geralmente são coisas rápidas e eu preciso adquirir a técnica suficiente para executar aquilo. Porque foi um movimento que meu dedilhado, meu cérebro, a minha programação ainda não havia destrinchado, descoberto o significado, né? Eu não sabia, ficava algo perdido. Após eu conseguir fazer esse tipo de coisa, essa melodia, esse intervalo, isso que era tão difícil, né, começa a fazer parte de uma coisa consciente. Quando eu tenho isso consciente, eu consigo fazer isso mais vezes, independente do ponto que eu saia. Né? Existem inúmeras e inúmeras frases. A direção melódica, então, essa percepção de se está indo para o grave ou para o agudo, é que vai te ajudar a estudar certas coisas, descobrir sabores, mas também criar as suas frases e copiar o que os outros estão fazendo. Né? Você começa a ver que, opa, isso aí eu já ouvi, esse eu consigo tirar. Quando você lembra uma música tipo... agora não me veio nenhuma, sumiu todo, meu Deus do céu, Roberto Carlos, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, bom exemplo, né? Debaixo, me veio à mente essa aí. Então, a melodia eu tenho na memória. Quando eu tenho isso na memória, eu consigo tirar. Eu não posso, não é uma bola de cristal, né? Não sou cartomante, não sou adivinho, né? Você não pode... por favor, aí, cantem para mim, para a maioria de vocês, é desconhecido, cantem para mim Tudo, do Miles Davis. Alguns músicos vão conseguir, mas o resto, como assim? Então, digam para mim o número da próxima da Mega Sena. Não é adivinhação. Você tem que ter alimentado a sua mente com informação para depois, quando algo parecido vier, né, na tua frente, você dizer, opa, isso eu tenho ideia do que é. Eu já ouvi essa palavra. É uma linguagem, como uma nova língua, como estudar chinês, alemão, árabe, né, ou inglês. Não adianta eu dizer book. Para uma pessoa, ela vai dizer o quê? Que nunca estudou inglês não sabe o que é. Né? Você alimenta com informação. Então, por exemplo, uma escala ascendente. Eu sei que som tem uma escala. Da mesma maneira, a escala descendente. Um intervalo de sétima. Um intervalo de oitava. Você alimenta a direção que tem essa melodia, independente da distância e velocidade que você faça. Quanto maior o treino, mais fácil para decifrar o movimento. No caso, por exemplo, que eu citei agora há pouco do Cai Balão, há uma repetição, né? Você só percebe que há repetição se você já fez repetições de notas. Fazendo isso, você... mas mesmo assim, quando é muito rápido, às vezes passa despercebido, né? Por favor, fala de novo, né? Fala de novo. Cada vez que você estuda, você vai aumentando o seu vocabulário, né? Essa coisa da direção vai te ajudar a tirar uma música, então. Repetiu e desceu. Repetiu a frase 2 vezes. Opa, não vai repetir, mas foi a primeira nota de novo. Então, muitos
alunos têm problema de definir quando é zigue-zague. Nessa frase tem um zigue-zague. Eu fui e voltei à melodia. Né? Quando você estuda, então, arpejos, escalas, intervalos, frases, melodias, desenhos melódicos, escalas diferentes, você vai tendo um vocabulário, sabendo que aquilo, nossa, isso é parecido com aquilo que eu estudei, fez lembrar, né? Isso te ajuda a perceber quando há um zigue-zague, quando há uma repetição, quando é ascendente, quando é descendente, né? Então, estudos de arpejos, estudos de intervalos, estudos de escalas, faz com que você vá treinando a sua vocalização, seja lá qual for o instrumento, né? Que legal! Um arpejo saindo da sétima maior, um arpejo, né? Eu já ouvi isso, já sei o que é, já sei como soa, já tenho ideia, né? Já sei o som de um arpejo maior, já sei o arpejo diminuto, que sabor que tem. Intervalos de quartas, né? Você vai... subiu. Já sei o salto que foi feito, mas eu sei que subiu. Né? Então, com relação a movimento, você tem que fazer estudos graduais, né? Com poucas informações, para em seguida começar a colocar cada vez mais uma informação e cada vez aumentar a velocidade e aumentar a distância. Então essa proporção é uma pirâmide invertida. Você começa, como tudo na vida, seja caminhar, falar, jogar futebol e tocar um instrumento, pelo simples para o complexo. Né? Não se acomode naquele que já está, faça aquilo que já faz bem e vá aumentando a dificuldade dos seus estudos. Falei, né? Bastante. Deixa eu dar uma relaxada fazendo um som para vocês. Então eu fiz o Schofield. Esqueci o que eu pus ali. Esqueci mesmo. Sim. E agora eu farei um Bob Marley. Né? Um Bob Marley para vocês. Então, vai chegando o final, já me despeço. Primeiro eu farei um pedacinho do Bob Marley. Então, como é que eu sei que eu vou tocar Bob Marley? Porque eu já toquei isso de ouvido, porque eu tenho uma ideia da música. Eu ouvi essa música durante minha adolescência. Até hoje é tocada. Eu tenho uma ideia do movimento para fazer aquela melodia. Aí que vem a importância de você ter estudado certas coisas. Escalas, intervalos, arpejos, decorado música, tirado de ouvido as músicas e ter ouvido muita música, ter estudado teoria, ter lido partitura. Então, tudo colabora para um resultado melhor. Então, eu falei para vocês, I Shot Sheriff.
toquei, espero que tenham gostado. Boa escolha, obrigado aí. Soube a melodia, porque eu já decorei, e no meio disso, eu produzi as minhas frases. Porque eu sei o produto daquele movimento de digitação, de dedilhado. Que interessante. Porque eu aprendi que se eu pegar, por exemplo, olha só, é um movimento em zigue-zague, mi, sol, como se fosse um ponto, né? Eu peguei 2 pontos no intervalo, subindo e descendo, só que tem uma jogadinha de gaita, de harmônica, de guitarra, de teclado, de saxofone, de trompete, que vem desde a época do blues, desde lá de 100 anos. Eu fiz um trinado, não é? Um trinado de tom e meio e desafinei e voltei. Que som tem isso? Pois eu percebo que esse zigue-zague, esse som, essa movimentação tem esse sabor. Então, quando eu coloco uma música e uso isso, é um clichê, é uma frase pronta, né? É um lick. Então, quando eu sei o sabor, é porque eu já passei por aquele caminho, eu já experimentei aquele prato. Já sei se é azedo, se é doce, se é amargo, se é bom, se é ruim, né? Se tem cheiro bom, se tem aparência boa, né? Por perceber a direção do movimento, a velocidade e a distância, né? São 3 elementos, né, que se misturam e produzem, dá para se dizer, tudo, né? Porque qualquer frase que você faça tem uma velocidade, que pode ser mais rápida ou mais lenta, tem uma distância que pode ser próxima ou longa, e tem uma direção que pode ser única, ou acima, ou ascendente ou descendente, ou em zigue-zague, ou vários zigue-zagues, ou várias velocidades, ou várias distâncias. Por isso que se torna infinita música. Graças a Deus, senão a gente estava cantando só canto gregoriano até hoje. Imaginou? Arpinha e canto gregoriano. Eu acho que não ia dar certo. Espero que tenham gostado desta aula live, 100% gratuita, né? Semana que vem não será na quarta-feira, provavelmente na terça-feira, mas eu avisarei vocês, terça-feira que vem, 20 horas ou 19 horas, depende da programação. Saxofone para todos, eu tenho um evento na próxima quarta, não posso. E onde farei mais uma aula com um assunto inédito e bem interessante, com algumas músicas tocando para vocês, para dar aquela relaxada, e aguardo vocês na próxima. Então, lembrando que esta live, a minha música e todas as minhas coisas eu devo a Deus, o Criador de tudo, ao amor da minha mãe, né, ao apoio da Companhia dos Tapetes do meu mentor Jorge, Estúdio Esmaga, né, dos meus amigos Luthier, né, o Adriano e o André. E é isso, são pessoas que me apoiam grandemente. Muito obrigado a todos, aguardo vocês na semana que vem. Avisarei o dia e o horário. Obrigado, até semana que vem. Tchau. Valeu.